Entregadores de todo o país estão de braços cruzados. A categoria iniciou a paralisação das atividades nesta segunda, protestando por melhores condições de trabalho. Qual é a categoria? Nos serviços de delivery. A greve, que afetará quase 60 cidades, tem manifestações previstas em 19 capitais. Os manifestantes pedem o aumento das taxas de entrega e a limitação da atuação das bicicletas a um raio máximo de 3 quilômetros. Em resposta, a Mobitec, associação que representa os aplicativos iFood, Uber, Flash e 99 Entrega, afirmou respeitar o direito de manifestação dos entregadores. Deixa manifestar, deixa falar à vontade, eu respeito. Vocês são muito folgados. Os meninos trabalham aí 14 horas por dia se arriscando, sofrem acidentes, não têm a cobertura necessária, ganham muito pouco por entrega e vocês estão ganhando muito. Eu sou contra a intervenção em mercado, eu sou liberal, mas eu acho que quando existe abuso, como houve na primeira fase da Revolução Industrial, é dever do Estado fazer uma regulação, viu? Eu vou até... O Guilherme Mendes está chocado. Sou a favor. Eu não estou ouvindo isso. E vou dizer por quê. Porque a intervenção tem que ser excepcional. E eu fui coerente, porque quando eu fui presidente do PROCON, nós trabalhamos contra a disparada do preço de botijão de gás e de alimentos. Me doeu muito. Mas quando há uma situação clara de desequilíbrio, tem que haver intervenção. Ou você é contra o Guilherme Mendes? Só falta você falar que eles têm que fundar um sindicato. Aí eu levanto e vou embora. Se você falar que tem que ter um sindicato para defender essa categoria, querido, eu sou... Por que não? Dá licença, se tem sindicato para fazer manifestação pífia na Paulista, que não vai dar nada, por que não pode ter sindicato para legitimamente defender o interesse dos trabalhadores? E desses meninos, qual o futuro que eles têm? Ele está chocado, ele está chocado. Guilherme, eles vão ficar... Guilherme, você está chocado por quê? Muito feliz. Você sabia que na primeira fase da Revolução Industrial, a média de vida de um trabalhador em Manchester era 15 anos, em Liverpool, em Manchester, 17 anos, em Liverpool, 15 anos, que crianças trabalhavam até de madrugada, sem condições de trabalho, e foi necessário uma adequação das regras, daí que surgiu a legislação trabalhista. Não sou contra isso, não. Não sou a favor de capitalismo selvagem, não. Claro. Sou a favor de respeitar o direito da parte mais frágil, desde que isto implique numa atuação excepcional, como me parece que é o caso. Mas você me parece que está querendo ironizar. Eu adoro ironia. Manda pau. Eu estou muito feliz, porque, primeiro, é claro que é necessária uma intervenção estatal nessa situação. São milhares de trabalhadores, eu talvez usaria até aqui a medida de milhões, não tem esse dado específico, mas aqui na cidade de São Paulo são milhares. E que movimentaram esse país na época em que todo mundo tinha que ficar em casa, na pandemia. Foi aí que a sociedade passou a olhar para esses entregadores que levaram remédios, levaram alimentos, levaram comunicação. Quer dizer, foram as pessoas que permitiram a determinadas pessoas que ficassem em casa no momento de pandemia. Passado esse período, hoje em dia, com a sociedade vivendo por aplicativos, pede comida, faz compra de mercado, faz entrega, eles são uma mão de obra fundamental e essencial para a atividade econômica nos grandes centros urbanos. E estão, como você bem colocou, relegados a um 10º plano. As empresas exploram esses trabalhadores, não oferecem nenhum tipo de assistência, seja para o seu veículo, seja para a sua família, seja para a sua saúde. Eles também não têm nenhum tipo de proteção e amparo trabalhista. E se morrerem, amanhã vão lá, colocam outro no lugar e a família que vai lá velar o seu morto e segue a vida, porque ele não vai ter direito à assistência médica, ele não vai ter direito a nenhum tipo de seguro, porque, como você bem colocou, é um mercado sem nenhum tipo de regulamentação. Parabéns aos manifestantes, espero que eles consigam defender um pouco os seus direitos, não é? Túlio Naza, eu queria ver a sua opinião, porque quanto tempo um jovem desses consegue manter uma atividade extremamente desgastante e de alto risco para garantir a própria sobrevivência? Qual é o futuro que ele vai ter? Muitos desses moços estão fazendo isso porque não tem mau caráter para roubar, para furtar, estão trabalhando para manter suas famílias. Então nós temos também um dever, o Estado tem um dever de proteção contra esse cidadão, sem que com isso
eu seja um socialista, como quer parecer aqui o meu querido Guilherme Mendes. Quero te ouvir. Capês, essa discussão ela é muito boa porque dá uma oportunidade de nós que não somos socialistas dizer o seguinte: não existe só extrema-direita, né? Não é porque uma pessoa pode ter um pensamento ideológico mais de centro, centro-direita, que ela tem que ser taxada de extrema-direita. Então não tem que ter espanto nenhum com esse tipo de posição. Quem é uma direita moderada vai entender, sim, que o capitalismo tem limites, vai entender que o Estado tem fundamentalmente não só um papel, uma obrigação de regular a atividade econômica, para que haja um equilíbrio realmente entre a livre iniciativa e os interesses sociais. Então, se você olhar para os Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, qualquer país mais alinhado à direita, o papel do Estado é o de regular a atividade econômica. Isso não significa que o Estado tem que intervir demasiadamente, que o Estado tem que aumentar os gastos públicos. Mas o Estado serve para quê? Exatamente para corrigir essas distorções, essas injustiças. É um absurdo o que esses entregadores passam, as condições de trabalho que eles têm. O Estado tem a obrigação, o dever de regular. Concordo integralmente com o Guilherme nesse ponto, concordo com a Ana, sem ser socialista e sem ser um extrema-direita. Simples assim. Ricardo Rous. Olha, eu acho que faço minhas palavras do Túlio, sem querer ter nenhum tipo de extremismo. Sim, há uma desregulação e o Estado tem que atuar regulando, sim, esse mercado, óbvio, moderando, talvez essa palavra seja bem mais interessante, porque, sim, muitos desses jovens aí estão vivendo de forma precária e uma das reivindicações é limitar a entrega de bikes a 3 quilômetros. Eu mesmo já tive a oportunidade de ver entregas aí de mais de 12 quilômetros, cara, de bike. É ruim para todo mundo, para quem vai receber, para ele que está entregando, o cara vai entrega e já reclama. Enfim, no fim do dia precisa de um organismo. Esse organismo é o Estado. E aí a gente percebe que o Estado também está falhando, porque há quanto tempo e quantas vezes a gente já não viu essa discussão da precariedade desses entregadores e o Estado aí fazendo vista grossa nesse processo. Nós precisamos sim do papel do Estado, neste caso específico, regulando essa ponta que é mais frágil dos entregadores. Minha querida Ana Beatriz Recheque, certo que é uma atividade que não se enquadra na legislação trabalhista, porque você não tem a subordinação, ele trabalha como praticamente um microempreendedor. Mas algumas garantias podem ser aplicadas porque estão na Constituição, seja no artigo 6º, no artigo 7º, que trata dos direitos sociais. É possível, sim, mesmo numa relação não trabalhista, de acordo com a Constituição, o Estado impor normas protetivas. Cadê o governo? Não é o governo dos trabalhadores? Não vai proteger esses trabalhadores? Ana Beatriz Rios. Não, Capês, eu acho que aí a gente entra numa questão que ela é até mais profunda, que diz respeito a relações que são híbridas. Como é o caso em que não existem todos os elementos que formam uma relação trabalhista normal, que é aquela que se submete às regras da CLT, mas que claramente existe aí uma hierarquia, existe toda uma prestação de serviços por estes entregadores e não de uma forma equilibrada, porque eles não têm o mesmo poder de decisão, o mesmo poder negocial do que as plataformas na qual eles prestam esses serviços. Então, é evidente que a gente precisa trazer elementos de relações trabalhistas, em especial esses de proteção. E aí eu queria trazer essa questão para um aspecto um pouco mais humano, porque a maioria das pessoas aqui, com certeza, já pediu um delivery ou pediu algum serviço por aplicativo. E aí a gente se esquece que tem um ser humano que está ali em cima daquela moto para trazer rápido aquele documento para você, que provavelmente está 10, 12, 14 horas ali sem conseguir ter acesso a um copo de água. Muitas vezes eles dependem dos próprios restaurantes que de boa fé ali tentam ajudá-los, colocam um lanche, colocam um bebedouro, mas isso é insuficiente. Ainda mais quando a gente fala de prestação de serviço em cima de uma moto, que é uma atividade que traz mais risco do que se eles estivessem sentados aqui como nós. Então eles podem correr passar por acidentes de trânsito. Tem uma série de ocorrências que podem acontecer e eles estão completamente desprevenidos. Então, em casos como esse, sim, é preciso ter um olhar atento do governo para proteger, ainda que sem transformar isso numa relação formal de trabalho, esses trabalhadores. Muito bem. Aí parece que houve aí um consenso na mesa de debates. É como disse o Túlio Nassa. Em pontos que são de convergência, quer dizer, quem pode ficar contra? Sem um menino que trabalha muitas vezes até
usam do trabalho dele alguns assaltantes para se infiltrar e praticarem crimes. E esses meninos estão trabalhando e batalhando e merecem a proteção do Estado.